Pronto, aqui. Estou continuando a nossa aula, tá, pessoal? Ó. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, porque eu quero mostrar a vocês alguns vídeos, tá bom? Vou ligar aqui. Ligo o áudio, ou falo aqui. Deixa eu botar aqui no celular também. Que aí você pode falar e eu vou ver aqui no celular, tá bom? Deixa eu ver aqui, compartilhar minha tela. Pronto, tá mostrando aqui a minha tela. Tá. Todo mundo tá vendo a minha tela, pessoal? Não tô vendo não minha tela? Apertem aí um F5 aí. Quem tá no computador. Ou sai e entra. No celular também dá para atualizar a página. Deixa eu ver aqui. No meu celular também tá como se não tivesse nada. Vocês não estão vendo não minha tela aqui? Janaína tá vendo? Agora apareceu. Demora um pouquinho no computador, tá? Olha aí, Yuri, de novo, você tá mostrando. Yuri. Cadê o Yuri? Às vezes, pessoal, no celular dá um delay, que eu tô vendo agora. Esse delay é dependendo de quê? Da conexão, tá? Então, quem não estiver falando aí, eu vou acreditar que tá vendo, tá bom? Vamos aqui, ó. Quero mostrar para vocês aqui um videozinho, deixa eu só diminuir aqui. Um videozinho aqui de como é que o cara faz um comprimido, tá? Então, ó. Deixa eu botar aqui. Como é que o cara vai fazer um comprimido?
Então, pessoal, ó, deixa eu voltar aqui. Então, a gente percebe aí, ó, que a produção, né, a produção de comprimido, ela pode ser em escala global, como tem aí, mas quando começou, ela era bem mais, como é que eu posso dizer, individual, né? Faziam as coisas de forma individual. Era mais assim laborativa mesmo. Então, olha só, vou mostrar outro vídeo aqui para vocês como era feito, né? Numa compressora portátil, individualmente. Ó, deixa eu botar aqui. Então aí, ó, você percebe, ó, por exemplo, né? O cara tá fazendo um comprimido de forma individual, ó, ele vai fazer de forma individual, né? Então só tem uma partezinha onde ele vai colocar o comprimido, tá bom? Esse negocinho que ele tá colocando aí é o pistão, que ele vai colocar, né, o pó dentro, aí vai colocar o pistão e vai bater em cima, fazendo a compressão de forma direta, né, e manual, tá? Isso era como era feito os primeiros comprimidos. Eram feitos consecutivamente, né, com poucas quantidades, tá? O cara fazia comprimido por vez, ó. Ele botava o pozinho, né? Ele botava o pozinho, aí com a própria espátula ele fazia o nivelamento, depois ele colocava aí esse pistão, né? Como se fosse um prego, tá? Aí ele botava esse pregozinho aí e batia em cima, batia com martelo ou qualquer instrumento mais pesado. Então, dessa forma aí, ele tinha o comprimido feito, né? E depois, para tirar esse comprimido, ele tirava o instrumentozinho, aí com o próprio pistão, ó, ele batia de novo, né? E o comprimido saía embaixo. Aí ele via lá, tinha um compartimentozinho que ele tinha o comprimido. Então ele fazia o comprimido de 1 a 1, tá? Então essa era a forma aí individual que ele fazia, ó, os comprimidos. Tá certo? Ele pegava o comprimido, ó, e conseguia tirar, né? De 1 a 1, tá? Existem também máquinas que são feitas, ó, da pressão, tá? Vou colocar aqui para vocês uma maquinazinha. Então aí, ó, tá em inglês, vou baixar só aqui, tá? Era uma maquinazinha que ele colocava o pó, né, na alimentadora, e ele mesmo, a própria maquinazinha nivelava, né, esse já é mais moderno, tá? Moderno entre aspas, né? Nivelava, aí ele fazia a compressão de forma manual, e depois fazia a extrusão de forma manual também. Fazia um pouco mais rápido, e é interessante aí que ele vai mostrar como ele fica também durinho o comprimido, tá? Então ele só mostrando aí como é que era feita as partes, ó, do coisa, ó. É tipo como se fosse uma máquina mesmo até de costura, né? Uma prensa aí, na verdade, né? Então, ele coloca o pozinho lá, ó. Vai colocar um pozinho na alimentadora. Essa alimentadora, ela já faz o nivelamento. Então, esse nivelamentozinho, ele pega, depois coloca a compressa para baixo, né? Faz a pressão para formar o comprimido. Aí existe uma outra alavanca também, nesse caso aí, essa alavancazinha de baixo, que ele vai puxar e o comprimido vai fazer a extrusão do comprimido, né? Então já sai o comprimidozinho, ó, preparado, entendeu? Aí quando sai o comprimido, ele já enche de novo de pó, né, na alimentadora, e já comprime de novo, já sai outro comprimido. Então dessa forma aí, ele consegue fazer vários comprimidos, né? É mais rápido do que aquela forma individual, mas obviamente mais lenta do que a forma industrial, né? Mas dessa forma, existem alguns laboratórios ainda que conseguem fazer. Você percebe que ele consegue fazer 10, 15 comprimidos a uma certa velocidade. Então, algumas farmácias de manipulação ainda utilizam esse mecanismo também, né? Então, uma receita que o cara peça 50, 100 comprimidos, facilmente é feita por essa máquina, tá bom? Ele vai pegar um comprimido aí, ó, para ver a durabilidade do comprimido.
Você vê que realmente fica bem comprimido, né? O comprimido fica comprimido, tá? Fica durinho e ele não fica degradado, né? Isso aí é decorrente de quê? Dos recipientes que o cara colocou, né? Deixa eu voltar aqui. Botar lá onde a gente parou. Então, pessoal, ó, ali são exemplos industrialmente de como você vai preparar esses comprimidos, tá? Alguns laboratórios de manipulação têm algumas dessas máquinas mais simplesinhas que você mesmo, como técnico, vai botar a mão na massa e fazê-los, tá bom? É tranquilo, é fácil, não é difícil de manuseá-los, não, tá? A gente parou justamente aqui, ó, na compressão. Deixa eu botar aqui. Pronto, aqui no processo de comprimir. Tranquilo. E a gente percebe, ó, que essa operação, né, de dar forma, ela é bastante importante, tá? Então, quando a gente fala, ó, em comprimir, a gente está falando em quem? Dar forma à massa daquele pó, né? Formando comprimido, pellet, tá legal? E o instrumento que a gente utilizou, quais foram? As máquinas, né? Que elas podem ser ou do tipo excêntrico, foi que a gente viu, tá? Que é uma forma onde é pontual, ou a rotativa. A rotativa é como se fosse uma bandeja que ficasse rodando, e aí ficasse comprimindo aquilo ali de forma contínua. Essa é a máquina de comprimir rotativa, legal? E quais são as partes, né, dessa estrutura, dessa máquina? Vocês estão vendo qual slide, pessoal? Estão vendo o slide direitinho? Tá aparecendo, né? O meu ainda tá processando aqui. Tá baixo, Catarina. Eu acho que tu tá usando fone. Slide 30. Não, é para estar no slide 40. Uma atualizadinha aí. O meu tá no 34. Tá no 34? Tá rodando uma coisa. Sim. Pronto, dá uma esperada, porque às vezes ele demora, né? Que eu passo de uma vez. Tá no 40 aí, para estar no 40, viu? Então, ó, as partes da máquina, né? Quais são? Punção superior e o punção inferior. Não sei se vocês estão vendo a minha imagem. Então, punção inferior com punção inferior, ele vai justamente fazer a compressão. Nota, bote seu caderno. É o punção inferior que vai fazer a extrusão do comprimido. É o que vai lançar o comprimido para fora, ejetar o comprimido, tá? Então, uma das funções do punção... Lógico, né? Qual é a função dos punções? Comprimir o pó para se tornar comprimido. Mas o punção inferior, ele tem o quê? A capacidade de ejetar o comprimido, legal? Aí tem-se a matriz, né, que é a estrutura básica, o platô, que é a bandeja, tá legal? E o alimentador é onde você vai colocar o pozinho para ser comprimido, beleza? Ó, aqui alguns exemplos de máquina, né? Essa primeira fotinha aí da esquerda, ó. Você vê que essa parte é amarela, com a parte de baixo, né? É individual. Então, ele vai ali comprimido de 1 a 1 também. Tá legal? Então, obviamente que a finalidade de comprimir é de obter os comprimidos, tá? E quais são as operações? Aqui é fundamental, ó. Preliminares, o que é que é feito para preparar comprimido? Primeiro, vai triturar. Depois de triturar, você mistura, amassa o pó, tá? Geralmente, quando você está amassando, é onde você está começando a colocar algum líquido para hidratar, porque depois você vai granular, depois de granular seca, aí tamiza. Qual é a função de tamizar? Tamizar é justamente dividir por tamanhos iguais aquele pó, né? E por que é importante dividir tamanhos iguais o pó? Ele vai, na farmacologia, atuar em que setor, em que fase? Quem que pode me dizer aí? Uma boa homogeneização vai facilitar
qual procedimento na farmacologia? Principalmente na parte farmacocinética. Biodisponibilidade. Catarina, é porque tá de fone, né? Na biodisponibilidade, isso, perfeito, entendeu? Então, na biodisponibilidade, a biodisponibilidade, na verdade, ela é influenciada pelo quê? Pela homogeneidade do material. E a homogeneidade do material é garantida por qual processo? Pelo processo de tamização. Tranquilo? Aqui, ó, nessa figura aí, a gente vê que tem vários tipos de compressores, de punções. Por que tem vários tipos de funções? Porque o comprimido tem vários tamanhos, vários formatos, tá? Então, várias densidades. Então, aquele formato ali, ele é dependente do tipo de comprimido que você quiser, né? Se for um comprimido que seja, por exemplo, como a azitromicina de 1000 miligramas, né, de 1 grama, ou a dipirona de 1 grama, é um comprimido maior. Então, a punção tem que ser o quê? Maior. Agora, se for uma glibenclamida de 5 miligramas, bem pequenininha, então ali você já pode utilizar uma punção bem menor. Professor, existem regras para isso? Não, aí você vai do bom senso, né? Avaliando. Obviamente, no decorrer da sua prática laboral, do seu trabalho, você vai pegar alguns bizus, né? Opa, esse aqui eu utilizo para esses materiais, esse para aqueles outros, tá? Então, dessa forma, você verifica aí qual o melhor utilizar, tá bom? Então, a gente percebe aqui, ó, que existem vários tamanhos, né? O comprimido ele pode ser redondo, pode ser oval, pode ser hexagonal, né, com 6 ladinhos, pode ser comprido, tá bom? Pode ser ovoide. Então, tem vários formatos, tá bom? Além das cores, dependendo do recipiente. Existem comprimidos, pessoal, que são até triangulares, tá? Alguns têm formatos especiais, como, por exemplo, o Cialis, né? Tem um formatozinho losangular, tá bom? Então, tem vários formatos. Bem, a fase depois de triturar é a de moldar, que é importante, né? Por quê? Porque moldar, ele significa dar a forma para aquela finalidade. Então, é por isso que o supositório, por exemplo, ele precisa ter uma forma específica, tá bom? Bem, no processo de moldar, pessoal, esse material tem que ser fundido. Por que ele tem que ser fundido? Porque geralmente ele é sólido. Então tem que fundir. O que é o procedimento de fundir? É tornar algo sólido líquido. E por que eu faço isso? Para depois que ele estiver líquido, eu incorporar os ativos. Aí eu incorporo o ativo, depois solidifico de novo. Aí sim eu tenho a minha forma farmacêutica, tá bom? O instrumento aí que o cara utiliza para moldar, ele pode ser metálico, pode ser em forma de PVC, ou até mesmo de silicone, dependendo do material, tá? É importante você ter noção que, dependendo do material, você tem que usar determinada forma. Então, por exemplo, o silicone, ele não é utilizado em alguns materiais que são corrosivos, porque o material que é corrosivo vai corroer o silicone, que vai contaminar a amostra. Aí, nesse caso, o cara utilizou o PVC ou o metal, tá? E onde é que o cara encontra isso, professor? Nos PAPs. Na verdade, POP, né? Procedimento operacional padrão. Então, quando você for fazer um determinado trabalho, ou produzir uma lâmina, fazer qualquer coisa, existe um POP. O que é esse POP? É o procedimento operacional padrão. Você pega lá e tem descrevendo como você vai fazer aquele procedimento, entendeu? Então, para o material X, o cara tem que usar determinado forma, porque a forma tal, ela previne a corrosão, tá? Então, isso é bem discriminado e não há que se decorar todas as formas que você vai utilizar, beleza? Bem, a finalidade, né, de se moldar é justamente dar o tamanho e a forma adequada para aquela mistura, tá bom? Que foi fundida, para depois ter o resfriamento e o endurecimento novamente, tá? O que é que se produz na moldação? Você pode produzir um supositório, que a gente conhece, óvulos, que é uma forma farmacêutica em ascensão. O que é um óvulo? Imagine que fosse uma bolinha, tá? Uma bolinha que geralmente ela vai sendo diluída. Esse óvulo, pessoal, geralmente é utilizado com medicamentos antibióticos ou antifúngicos. Muitas das vezes é utilizado por mulheres, né? Então, esses óvulos são colocados via intravaginal, então coloca-se na vagina, e ele se dilui, e ali tem-se um efeito local e até mesmo sistêmico, tá? Então, o óvulo também é uma boa forma farmacêutica. Professor, isso é comum? Não. Normalmente, só alguns medicamentos estão no formato de óvulo, principalmente esses que eu falei para vocês, tá legal? Outros são colocados também na mucosa oral,
tá? Quando tem um procedimento infeccioso. E muitos óvulos, eles são colocados cirurgicamente. Então, paciente que tem uma determinada úlcera estomacal, o cara vai lá, tá indo em um procedimento operacional, ele coloca um óvulo para ter um efeito justamente naquele local, tá bom? Ou até mesmo é feito através de sondas. O cara pega um óvulo, coloca dentro da sonda, coloca lá no intestino ou no estômago, onde ele queira, né, ter o efeito farmacológico, e libera aquele óvulo no local, tá? Além dos comuns, né, sabonetes, pode ter batom também, não precisa ser medicamento, tá bom? Também tem que ser moldado dessa forma, depois de fundido. Pastilhas normalmente, tá? Porque pastilhas, elas se diluem, né, com o calor da boca, também com as enzimas, obviamente, mas também é material que precisa ser moldado, legal? Então, a moldação ou a moldagem, ela também costuma ser um procedimento preliminar, tá? Na parte de solidificação de componentes, tranquilo? Aqui só alguns exemplos de como tem que ser um supositório, tá, pessoal? Ó, pontiagudo na frente, né? Existe uma forma toda peculiar de se aplicar o supositório, que a gente vai estudar isso nas aulas de via de administração também, tá legal? Que é importante ter a técnica, né, adequada e a posição correta para usar esse tipo de medicamento, tá? Muitas vezes a gente coloca em local não apropriado e não tem o efeito esperado, né? Então, maximizando, assim, a biodisponibilidade daquele medicamento, tá bom? Aqui é só exemplozinhos de batom, né, que podem ser também, a gente percebe que esses batons, eles são homogêneos. Hoje, como a estrutura não, a organização cosmética, ela tá bem mais aflorada, aí o cara coloca batons que não são homogêneos, são heterogêneos, tem duas cores, tá? Então, a moda é que dita esse local, mas a gente percebe mais claramente que esses batons, eles são de uma cor só, e isso é garantido pelo quê? Pelo processo de trituração e granulação, tá bom? E aqui, ó, mais uns exemplos só de moldes, né, que podem acontecer, ó. Diversos formatos aí de sabonetes, né, de sabões, em formato de lua, de estrela. Essas mãozinhas aí, elas são feitas também pelo mesmo procedimento, né? Então, tudo isso aí, pessoal, é feito um medicamento. Obviamente, nem tudo precisa ser medicamento, mas a forma e o modus operandi que é produzido esses materiais é do mesmo sentido. Beleza? Tranquilo, galera? Então, ó, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse material, depois em casa, no celular mesmo. Muitas pessoas me perguntaram onde é que fica esse material. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para lhe mostrar como é que você vai ver e como é que você vai assistir as minhas aulas, tá bom? Ó, deixa eu botar aqui, área de trabalho, a janela. Porque assim fica bem mais fácil, né? Algumas pessoas perguntaram, professor, como é que eu vejo as suas aulas gravadas e onde é que fica o material? Então, vou mostrar aqui para você ver, tá? Então, ó, você vai aqui, ó, primeiro. Então, ó, você vem aqui, ó, primeiro, né, o material, ó, tá vendo aqui a minha tela, né, onde tem aqui, ó, o Yuri falando, né, Catarina. Alguém diz aí sim, se tá vendo ou não, pessoal, a minha tela? Sim, tá dando pra ver. Dá pra ver? Sim. Dá. Pronto, ó. Então, é porque eu diminui o volume. Pronto. Então, aqui, ó, você vem aqui em arquivo, tá, ó, em arquivo. Aí, tá aqui, ó. Então, você vê, ó, da forma que é a que a gente tá vendo agora, né, tem operações farmacêuticas. E aqui, antimicrobiano foi que eu dei aquela revisão, tá bom? Daqui você vê o material. Professor, e como é que eu vejo os vídeos? O Zeca mostrou como é que você vê o vídeo também, né? Mas você pode ver da seguinte forma, pessoal, ó. Pensa aqui, ó, essa sessão inicial que a gente começou na aula passada, né? Aí você vai aqui, ó, clica em respostas. Aí, respostas anteriores, até aparecer a primeira resposta, né? A primeira vez que a gente conversou. Porque quando a gente vê a primeira vez que a gente conversou, aí aparece o videozinho, tá vendo? Aí tem o videozinho da aula. Você clica nele, você consegue ver a aula normal, tá bom? Tem essa forma que é a forma mais fácil, mais prática. Ou a forma mais, assim, que também você pode ver, ó. Você vai botar aqui, pesquisar na procura, stream. Tá aqui, ó, já aparece. Aqui, pessoal, já ficam todas as aulas dos professores, entendeu? Aí você só vai ter que procurar por professor, ó.
Vou baixar aqui, ó. Albers, a lista do Albers. Microsoft Teams. Aí você entra lá. Porque eu entrei na nossa equipe, né? Aqui de farmacotécnica. Aí fica eles. Aí quando você entra lá, ó. Você bota em vídeos, né? Aí vai aparecer os vídeos, ó, das nossas aulas. Beleza? Todas elas, ó. Tá bom? Então, dessa forma também você consegue visualizar a nossa aulinha. Tranquilo, pessoal? De boa, total. Então, ó. Leia esse conteúdo. Na quarta-feira também a gente se encontra de novo aqui às 6h30, tá? Continuando farmacotécnica, nós temos ainda mais 3 encontros, salvo engano, né? Porque teve um que foi revisão, então 3 ou 4 encontros, tá? Próxima aula eu vou fechar isso com vocês. Que a gente vai ver justamente comprimidos, cremes, pomadas, todo esse material que a gente consegue fazer. Beleza? Tranquilo? Prazer aqui, ó, tá com vocês, tá? Espero vê-los todos na quarta-feira, tá bom? Abraço. Tchau, tchau.